criança pobre encontrou o empresário viúvo caído entre sacos de lixo no aterro, o terno sujo, o relógio caro no pulso, as mãos sem calos. Aquele homem não pertencia ali. Seus olhos se encontraram e nenhum dos dois imaginava como aquele momento mudaria tudo. Gabriel deu mais um passo e sentiu o chão ceder um pouco sob seus pés descalços. O homem piscou várias vezes seguidas, como se estivesse tentando ajustar a visão ou confirmar que aquilo era real. O menino agachou devagar, equilibrando o corpo com as mãos nos joelhos, e ficou olhando de perto. O rosto do homem estava pálido, com marcas de suor seco nas têmporas e uma mancha roxa começando a surgir na lateral da bochecha esquerda. Gabriel não sabia o que fazer, mas também não conseguia simplesmente ir embora. Ele tinha apenas 8 anos e já tinha visto gente ferida antes, gente abandonada, gente que não queria mais nada com a vida. Mas esse homem era diferente. Tinha algo nos olhos dele que ainda brilhava, mesmo com toda aquela exaustão pendurada no corpo. "Você está machucado?" perguntou Gabriel, a voz fina cortando o silêncio pesado. O homem soltou um suspiro fundo e tentou se mexer, mas desistiu no meio do movimento. "Não sei mais o que eu tô", respondeu ele, a voz rouca e arrastada, como se cada palavra custasse um esforço enorme. Gabriel limpou a mão na calça surrada e estendeu o braço. "Eu posso ajudar. Tem água ali perto, onde minha mãe trabalha." O homem olhou para a mão pequena e suja do menino e algo mudou na expressão dele. Não era pena, era reconhecimento, como se finalmente tivesse encontrado algo humano naquele lugar de abandono. Ele segurou a mão de Gabriel com força, mas não conseguiu levantar sozinho. O menino puxou com tudo o que tinha, os pés escorregando no lixo molhado, e o homem finalmente sentou, respirando fundo e segurando a cabeça com as 2 mãos. "Quanto tempo eu tô aqui?" perguntou ele, mais para si mesmo do que para o menino. Gabriel encolheu os ombros. "Eu não sei. Eu te vi quando estava voltando de catar latinha." O sol estava mais baixo. O homem olhou em volta, vendo a imensidão do aterro se esticando em todas as direções. Montanhas de lixo cobertas por urubus e cachorros magros fuçando entre os sacos rasgados. Ele passou a mão pelo rosto e sentiu a barba por fazer, a sujeira grudada na pele. "Eu não deveria estar aqui", murmurou ele, a voz tremendo. "Ninguém deveria", respondeu Gabriel, olhando direto nos olhos dele. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras. Então, ele forçou um sorriso amargo e estendeu a mão de volta. "Eu sou Tiago." Gabriel apertou a mão dele com cuidado, sentindo a diferença entre os dedos longos e limpos do homem e os seus próprios, calejados e manchados de terra. "Gabriel." Tiago soltou a mão do menino e tentou se levantar de novo, dessa vez conseguindo ficar de pé, mesmo que cambaleando um pouco. Ele olhou para o terno que vestia, completamente arruinado, e deu uma risada curta e sem alegria. "Eu era alguém", disse ele, mais para o vento do que para o menino. "Tinha empresa, tinha carro, tinha uma casa com 3 andares e piscina aquecida. Tinha uma mulher que eu amava mais do que qualquer coisa no mundo." A voz dele falhou no final da frase e ele precisou parar para respirar. Gabriel não disse nada, apenas ficou ali, esperando. Ele sabia quando alguém precisava falar e quando alguém só precisava de silêncio. Tiago limpou o rosto com a manga do paletó e continuou. "Ela morreu faz 6 meses. Acidente de carro. Eu estava dirigindo." A última frase saiu quase num sussurro, carregada de uma culpa tão pesada que até Gabriel conseguiu sentir o peso. "Desde aquele dia, eu só fui desmoronando. Parei de trabalhar, parei de comer direito, parei de dormir. Os sócios tiraram minha parte da empresa, disseram que eu estava louco, que não tinha mais condição de decidir nada. Perdi tudo em menos de 3 meses. A casa foi para o banco, o carro eu vendi para pagar advogado e no final não sobrou nada." Ele olhou para Gabriel e viu o menino ouvindo com atenção total, sem julgamento, sem pena falsa.
Ontem eu bebi até cair. Acordei num beco e resolvi andar. Não sei como vim parar aqui. Gabriel mordeu o lábio inferior, pensando. Ele não entendia de empresas ou carros ou casas de 3 andares, mas entendia de dor. Ele via dor todo dia na cara da mãe quando ela voltava da casa onde trabalhava como faxineira, exausta e calada. Via dor nos olhos do pai antes dele ir embora e nunca mais voltar. Via dor nos outros catadores que disputavam espaço no lixão, brigando por restos que ainda serviam para vender ou comer. Minha mãe fala que enquanto a gente está respirando, ainda dá para consertar as coisas, disse Gabriel, a voz firme apesar da pouca idade. Tiago olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia quase esperança. Sua mãe é uma mulher sábia, respondeu ele, a voz um pouco mais controlada. Vem, eu levo você até onde ela está, disse Gabriel, começando a andar devagar entre os sacos de lixo. Tiago hesitou, olhando para trás como se estivesse pensando em simplesmente deitar de novo e desistir de tudo. Mas então ele viu o menino olhando para ele por cima do ombro, esperando, e algo dentro dele se mexeu. Ele deu o primeiro passo, depois o segundo, e logo estava seguindo Gabriel pelo caminho torto entre as montanhas de lixo. O menino andava com segurança, desviando de buracos e pedaços de vidro quebrado, e Tiago ia atrás, tropeçando de vez em quando, mas não parando. Eles caminharam por quase 15 minutos até chegarem numa área onde havia algumas construções improvisadas feitas de madeira velha e lona azul. Gabriel parou na frente de uma delas e gritou para dentro. Mãe, tem um homem aqui que precisa de ajuda! Uma mulher saiu de dentro da construção, limpando as mãos num pano surrado. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, mas o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho pesado faziam ela parecer mais velha. Quando viu Tiago, ela franziu a testa e olhou para o filho. Quem é ele? Gabriel explicou rapidamente onde tinha encontrado o homem e o que ele tinha contado. A mulher ouviu tudo em silêncio. Depois se aproximou de Tiago e olhou bem nos olhos dele. Você quer morrer? Perguntou ela, a voz direta e sem rodeios. Tiago ficou sem resposta por alguns segundos. Depois balançou a cabeça devagar. Não sei mais o que eu quero. Então vem comer alguma coisa e limpar esse rosto. Depois você decide, disse ela, virando as costas e entrando na construção. Gabriel puxou Tiago pela manga do paletó e os dois entraram atrás dela. Lá dentro era pequeno e quente, com uma cama de solteiro encostada na parede, uma mesa de madeira com 2 cadeiras quebradas e um fogão improvisado feito de tijolos empilhados. A mulher serviu um prato de arroz com feijão e um pedaço de linguiça frita, colocou na frente de Tiago e apontou para a cadeira. Come. Tiago olhou para a comida, para a mulher, para Gabriel de pé no canto com os braços cruzados e sentiu um nó na garganta. Ele não lembrava a última vez que alguém tinha feito algo por ele sem esperar nada em troca. Ele comeu devagar, cada garfada parecendo acordar algo dentro dele que estava adormecido fazia tempo. A mulher sentou na cama e ficou observando em silêncio. Quando Tiago terminou, ela pegou o prato vazio e falou sem olhar para ele. Meu nome é Marta. Esse é meu filho Gabriel. Você já conhece. A gente mora aqui faz 2 anos, desde que o pai dele sumiu. Eu trabalho de faxineira numa casa na cidade, saio de madrugada e volto de noite. Gabriel fica aqui, cuida das coisas, cata o que pode para ajudar. Não é vida fácil, mas é a vida que a gente tem. Ela finalmente olhou para Tiago. Você perdeu tudo, eu entendo. Mas olha em volta, aqui todo mundo perdeu tudo. A diferença é que a gente acorda todo dia e tenta de novo. Tiago sentiu as palavras batendo forte no peito. Ele olhou para Gabriel, que continuava ali parado, sério e atento, e depois olhou de novo para Marta. Eu não sei o que fazer, admitiu ele, a voz quebrando. Eu não sei como recomeçar. Eu não sei como viver sem ela.
Marta suspirou fundo e levantou da cama. Ninguém sabe. A gente só vai fazendo um dia de cada vez. Você pode ficar aqui hoje se quiser. Amanhã você vê o que faz. Tiago balançou a cabeça, agradecendo sem conseguir falar. Ele deitou no chão de terra batida, usando um dos sacos de lixo limpo como travesseiro. E pela primeira vez em meses, dormiu sem pesadelos. Quando acordou, já era quase meio-dia, e o sol entrava pelas frestas da madeira, iluminando a poeira suspensa no ar. Gabriel estava sentado do lado de fora, mexendo em algo que Tiago não conseguia ver. Ele se levantou, sentindo o corpo dolorido, mas a cabeça mais leve, e saiu da construção. O menino olhou para ele e mostrou o que estava fazendo. Era uma pipa feita de papel de revista e varetas de bambu, amarrada com linha fina que ele devia ter achado em algum lugar. "Você sabe empinar?" perguntou Gabriel. Tiago sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Faz uns 30 anos que eu não faço isso, mas acho que ainda lembro." Eles passaram a tarde tentando fazer a pipa subir, correndo pelo lixão com a linha na mão, rindo quando ela caía e tentando de novo. Tiago sentiu algo estranho dentro dele, algo que ele tinha certeza que nunca mais ia sentir. Era leve, era simples, era quase felicidade. Quando o sol começou a descer, Marta voltou do trabalho, cansada e suada, mas sorriu ao ver os dois sentados no chão, conversando. Ela preparou mais comida e os três comeram juntos, em silêncio na maior parte do tempo, mas era um silêncio confortável, cheio de presença. Tiago ajudou a lavar os pratos numa bacia velha e depois se sentou do lado de fora, olhando as estrelas começando a aparecer no céu escuro. Gabriel sentou ao lado dele e ficou olhando para cima também. "Você vai embora amanhã?" perguntou o menino, a voz baixa. Tiago pensou por um longo tempo antes de responder. "Não sei para onde ir." Gabriel olhou para ele de lado. "Você pode ficar aqui. A gente não tem muito, mas tem espaço." Tiago sentiu os olhos arderem e precisou engolir seco antes de falar. "Por que você está fazendo isso? Você não me conhece." Gabriel deu de ombros. "Você estava precisando. A gente ajuda quando pode." Tiago não conseguiu responder. Ele apenas ficou ali, sentado ao lado daquele menino que tinha menos que nada, mas oferecia tudo sem pensar duas vezes. Nos dias seguintes, Tiago começou a se levantar mais cedo e ajudar Gabriel a catar material reciclável. Ele aprendeu a separar plástico de metal, vidro de papel, e descobriu que havia um mercado pequeno, mas constante para aquilo. Ele usava as mãos que antes assinavam contratos de milhões para revirar sacos de lixo fedorento, mas não sentia vergonha, sentia propósito. No final da primeira semana, ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar um saco de arroz e uma caixa de ovos, e entregou tudo para Marta quando ela voltou do trabalho. Ela olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e respeito. "Obrigada", disse ela, simples e direto. Tiago balançou a cabeça. "Obrigado sou eu." As semanas foram passando e Tiago começou a perceber mudanças em si mesmo. Ele dormia melhor, comia com mais vontade, conversava mais. Ria de vez em quando. Gabriel tinha se tornado uma espécie de sombra constante, sempre por perto, sempre curioso, sempre fazendo perguntas sobre como era a vida antes. Tiago respondia com paciência, contando histórias sobre reuniões de negócios, viagens internacionais, jantares em restaurantes caros. O menino ouvia tudo com os olhos arregalados, tentando imaginar um mundo tão diferente do dele. "Você sente falta?" perguntou Gabriel uma tarde, enquanto os dois descansavam debaixo de uma árvore seca. Tiago pensou na pergunta com cuidado. "Eu sinto falta dela." O resto era só cenário. Gabriel ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou de novo. "Você ainda se sente culpado?" Tiago virou o rosto e olhou para o menino, surpreso com a percepção dele. "Todo dia", respondeu ele, a voz baixa.
mas está ficando mais leve. Gabriel assentiu, como se entendesse perfeitamente. Minha mãe fala que a gente carrega as coisas ruins até aprender o que elas vieram ensinar. Depois pode soltar. Tiago ficou olhando para aquele menino de 8 anos que falava como se tivesse vivido 100 e sentiu uma onda de gratidão tão forte que teve que virar o rosto para esconder as lágrimas. Você é muito esperto para sua idade, disse ele, a voz engasgada. Gabriel sorriu. Minha mãe que é esperta. Eu só repito o que ela fala. Um mês depois de ter chegado ao lixão, Tiago estava irreconhecível. Tinha emagrecido. A pele estava mais escura de tanto sol. As mãos estavam calejadas e sujas, mas os olhos tinham voltado a ter brilho. Ele ainda pensava nela todos os dias, mas agora conseguia lembrar sem sentir que ia desmoronar. Uma tarde, enquanto Marta preparava o jantar, Tiago se aproximou dela com uma expressão séria. Eu preciso tentar voltar, disse ele. Marta parou de mexer a panela e olhou para ele. Voltar para onde? Tiago suspirou. Para a cidade. Tentar recuperar alguma coisa. Não dá para ficar aqui para sempre. Marta assentiu devagar. Você tem razão, mas não esquece que aqui sempre vai ter espaço para você, se precisar. Tiago passou a mão no rosto e olhou para Gabriel, que estava sentado no chão desenhando alguma coisa na terra com um graveto. Eu queria levar ele comigo, disse Tiago, a voz baixa. Marta parou completamente o que estava fazendo e virou para encará-lo. Como assim? Tiago respirou fundo antes de continuar. Eu sei que parece loucura. Eu sei que você mal me conhece. Mas esse menino tem algo especial. Ele é inteligente, é observador, é corajoso. Ele merece ter chances que aqui ele nunca vai ter. Eu quero dar isso para ele. Não estou pedindo para tirar ele de você. Só quero ajudar. Colocar ele numa escola boa, dar roupa, comida, um lugar seguro. Você pode visitar quando quiser. Pode ficar com a gente se quiser. Marta ficou em silêncio, o rosto fechado, processando tudo aquilo. Você acha que pode chegar aqui, ficar um mês e sair levando meu filho como se fosse um cachorro de rua? A voz dela saiu dura, controlada, mas carregada de uma raiva fria. Tiago balançou a cabeça rápido. Não é isso. Não é nada disso. Eu só quero ajudar. Vocês dois me salvaram. Eu estava morto por dentro e vocês me trouxeram de volta. Eu só quero retribuir. Marta deu um passo para frente, os olhos fixos nos dele. Você quer retribuir? Então vai lá, reconstrói sua vida e quando tiver algo concreto para oferecer, você volta aqui e a gente conversa. Mas não chega aqui querendo levar meu filho baseado em promessa. Tiago entendeu. Ele tinha ido rápido demais, querido resolver tudo de uma vez. Ele assentiu e deu um passo para trás. Você tem razão. Me desculpa. Marta respirou fundo e voltou para a panela. Não precisa pedir desculpa, só precisa entender que ele é tudo o que eu tenho. Tiago olhou para Gabriel de novo e viu o menino olhando de volta, confuso, sentindo a tensão no ar, mas sem entender exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite, Tiago quase não dormiu. Ele ficou olhando o teto de lona balançando com o vento, pensando em tudo que tinha acontecido, em tudo que tinha perdido, em tudo que ainda podia tentar recuperar. Quando o sol nasceu, ele já estava de pé, lavando o rosto na bacia de água fria. Marta saiu para trabalhar cedo como sempre, mas antes de ir, ela parou na frente dele. Eu pensei no que você disse ontem, começou ela, a voz mais calma. Se você realmente conseguir se reerguer e se você realmente quiser ajudar, eu vou pensar com carinho, mas tem que ser real, não promessa. Tiago assentiu firme. Eu prometo que vai ser real. Marta olhou nos olhos dele por mais alguns segundos, depois virou e saiu andando em direção à estrada de terra que levava até o ponto de ônibus.
Tiago passou o resto da manhã com Gabriel, ensinando o menino a fazer contas no chão de terra, usando pedrinhas como números. Gabriel aprendia rápido, absorvendo tudo com uma facilidade impressionante. "Você já pensou no que quer ser quando crescer?" perguntou Tiago. Gabriel parou de mexer nas pedrinhas e olhou para cima, pensando. "Eu queria ser engenheiro, construir pontes grandes." Tiago sorriu. "Você pode ser. Só precisa estudar." Gabriel olhou para ele com uma expressão triste. "Aqui não tem escola perto e minha mãe não tem dinheiro para pagar." Tiago sentiu uma pontada no peito. Ele sabia que milhões de crianças no país inteiro viviam na mesma situação. Mas ali, olhando direto para o rosto de Gabriel, tudo ficava mais real, mais urgente. "Eu vou encontrar um jeito", disse ele, mais para si mesmo do que para o menino. Naquela tarde, Tiago pegou emprestado um pouco de dinheiro que tinha juntado e foi até a cidade mais próxima. Ele andou pelas ruas, observando, lembrando como era viver ali, com casas de verdade, lojas, carros passando, gente apressada. Ele entrou num sebo e comprou 2 cadernos velhos e 3 lápis usados. Voltou para o lixão já no final da tarde e entregou tudo para Gabriel. O menino olhou para os cadernos como se fossem feitos de ouro. "É para mim? É para você estudar. Eu vou ensinar o que eu sei e você vai aprender o resto sozinho", disse Tiago, a voz firme. Gabriel abraçou os cadernos contra o peito e sorriu com uma alegria tão pura que Tiago precisou desviar o olhar para não chorar de novo. Nos dias seguintes, Tiago passou a dedicar todas as tardes para ensinar Gabriel. Matemática, português, história, geografia, tudo o que ele ainda lembrava da escola e da faculdade. O menino absorvia tudo com uma fome de conhecimento que impressionava. Marta observava de longe, ainda desconfiada, mas aos poucos começando a acreditar que talvez aquele homem realmente quisesse ajudar. 2 semanas depois, Tiago acordou com uma ideia fixa na cabeça. Ele precisava ir até a cidade grande, até o centro, até os lugares que ele conhecia. Ele precisava tentar. Ele conversou com Marta na noite anterior e ela concordou em deixá-lo ir, mas fez questão de deixar claro que se ele não voltasse, ela ia entender. Tiago olhou para ela e falou com uma convicção que ele mesmo não sabia que ainda tinha. "Eu vou voltar, pode ter certeza disso." Na manhã seguinte, ele se despediu de Gabriel com um abraço apertado. O menino segurou firme e sussurrou no ouvido dele. "Você prometeu que ia voltar." Tiago se afastou e olhou nos olhos dele. "E eu sempre cumpro minhas promessas." Ele pegou o ônibus lotado que ia para o centro, espremido entre trabalhadoras domésticas e operários. E pela primeira vez em muito tempo se sentiu parte de algo maior. Quando chegou no centro, ele andou até o prédio onde ficava a sede da empresa que ele tinha fundado 15 anos atrás. Subiu até o 12º andar e entrou na recepção. A moça que estava na mesa não o reconheceu e Tiago não a culpou. Ele estava com a roupa surrada, sujo, com a barba por fazer e o cabelo bagunçado. "Eu preciso falar com Adriano Menezes", disse ele, a voz firme. A recepcionista olhou para ele com desconfiança. "Ele está em reunião. Você tem horário marcado?" Tiago balançou a cabeça. "Não, mas ele vai querer me ver. Pode avisar que Tiago Novaes está aqui." A moça arregalou os olhos, pegou o telefone e ligou para dentro. 2 minutos depois, um homem de terno cinza saiu de uma das salas e parou no meio do corredor, olhando para Tiago como se estivesse vendo um fantasma. "Tiago, cara, é você mesmo?" Adriano se aproximou devagar, ainda processando a imagem. Tiago estendeu a mão. "Oi, Adriano." O homem apertou a mão dele e puxou para um abraço rápido e desconfortável. "Cara, a gente tentou te encontrar. Você sumiu do mapa. Ninguém sabia onde você estava." Tiago deu um sorriso cansado. "Eu estava tentando desaparecer. Consegui por um tempo." Adriano coçou a cabeça, claramente sem saber o que dizer. "Olha, Tiago,
Eu sinto muito por tudo que aconteceu. A gente realmente tentou segurar as pontas, mas você não estava respondendo, não estava aparecendo, e os clientes começaram a sair. A gente teve que tomar decisões difíceis. Tiago levantou a mão interrompendo. Eu sei, eu não vim aqui cobrar nada, eu vim pedir uma chance. Adriano franziu a testa. Que tipo de chance? Tiago respirou fundo. Eu quero trabalhar, não como sócio, não como diretor. Eu quero começar de baixo, qualquer coisa. Eu preciso reconstruir e eu sei que aqui é o melhor lugar para fazer isso. Adriano ficou em silêncio, olhando para Tiago com uma expressão que misturava surpresa, pena e respeito. Você está falando sério? Tiago olhou direto nos olhos dele. Completamente. Adriano suspirou e coçou o queixo pensando. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Volta aqui amanhã, mesmo horário. Tiago agradeceu e saiu do prédio com o coração batendo forte. Ele tinha dado o primeiro passo. Agora precisava esperar para ver se a porta ia abrir. Ele passou a noite num albergue barato, dividindo o quarto com mais 5 homens, e pela manhã voltou ao prédio. Adriano o esperava na recepção com uma pasta na mão. Eu conversei com o pessoal. A gente pode te colocar como assistente administrativo. Salário básico, nada de luxo, mas é um começo. Você aceita? Tiago sentiu um alívio tão grande que quase caiu de joelhos. Aceito. Adriano entregou a pasta com os documentos. Começa segunda. E Tiago, eu espero que você realmente tenha voltado. A gente precisa de gente boa. Tiago apertou a mão dele com força. Eu voltei. Ele saiu do prédio, andou até a rodoviária e comprou uma passagem de volta. Quando chegou no lixão já era noite e Gabriel estava sentado do lado de fora esperando. O menino viu Tiago de longe e correu para abraçar ele. Você voltou! Tiago abraçou o menino com tudo, sentindo o peito apertar. Eu disse que ia voltar. Marta saiu de dentro da construção e ficou parada na porta olhando. Tiago se aproximou dela e falou com a voz firme. Eu consegui um emprego. Começo segunda. Vou alugar um lugar pequeno na cidade. Nada muito grande. Mas vai ter espaço para vocês dois, se quiserem. Eu quero que o Gabriel estude numa escola de verdade. Eu quero ajudar vocês. Não é caridade. É gratidão. Marta olhou para ele por um longo tempo, os olhos brilhando, e então ela falou, a voz baixa mas firme. Você tem certeza do que está fazendo? Tiago olhou de volta para Marta e não desviou o olhar nem por um segundo. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Marta cruzou os braços, a expressão ainda dura, mas algo na postura dela já tinha mudado. Ela olhou para Gabriel, que estava ao lado de Tiago, com os olhos cheios de esperança, e então voltou para o homem. Se a gente for com você, vai ser nos seus termos. Mas eu vou trabalhar também. Eu não vou ficar dependendo de ninguém. Tiago assentiu rápido. Eu não esperava nada diferente. Marta respirou fundo, como se estivesse tomando a decisão mais importante da vida dela, e então acenou com a cabeça. Então tá, a gente vai. Gabriel pulou e gritou de alegria, e pela primeira vez desde que tinha chegado ali, Tiago sentiu que tinha feito algo certo de verdade. Naquela noite, os três ficaram acordados até tarde, conversando sobre como ia ser, o que precisavam levar, o que podiam deixar para trás. Marta tinha pouca coisa, apenas algumas roupas velhas e uma foto desbotada do dia do casamento dela, que ela guardava embrulhada num plástico. Gabriel tinha ainda menos, apenas os cadernos que Tiago tinha dado e uma camisa que era a única coisa que o pai tinha deixado antes de ir embora. Tiago olhou para tudo aquilo e entendeu que estava levando duas pessoas que tinham menos que nada, mas que tinham dado a ele mais do que qualquer fortuna tinha dado antes. Na segunda-feira de manhã, Tiago estava na frente do prédio 15 minutos antes do horário. Ele tinha conseguido tomar banho no albergue, tinha comprado uma calça jeans e uma camisa simples com o pouco dinheiro que ainda tinha, e estava com a barba feita. Não parecia mais o empresário de terno que tinha sido,
mas também não parecia mais o homem destruído que Gabriel tinha encontrado no lixão. Ele subiu até o 12º andar e foi direto para a sala que Adriano tinha indicado. O trabalho era simples: organizar documentos, arquivar processos, atender telefone, levar papel de um lado para o outro. Era o tipo de coisa que ele nunca tinha feito na vida, sempre tinha tido gente para fazer por ele. Mas agora ele fazia tudo com atenção, com cuidado, sem reclamar. Os primeiros dias foram estranhos. As pessoas olhavam para ele com curiosidade, algumas com pena, outras com desconfiança. Todo mundo sabia quem ele tinha sido e ver ele ali, naquela posição, causava um desconforto geral. Mas Tiago não ligava. Ele mantinha a cabeça baixa, fazia o trabalho e ia embora no horário. No final da primeira semana, ele recebeu o adiantamento do salário e foi direto procurar um lugar para alugar. Encontrou um apartamento pequeno, num bairro afastado, com 2 quartos minúsculos, uma sala que mal cabia um sofá e uma cozinha estreita. Não era nada comparado com o que ele tinha antes, mas era limpo, tinha água quente e ficava perto de uma escola pública que tinha boa reputação. Ele voltou no lixão no sábado de manhã e encontrou Marta e Gabriel com as poucas coisas que tinham já separadas. Eles pegaram 2 ônibus até chegar no apartamento e quando Marta entrou e viu tudo vazio, mas limpo, ela parou no meio da sala e ficou em silêncio. Gabriel correu de um cômodo para o outro, abrindo portas, olhando pela janela, testando a torneira da cozinha que jorrava água limpa. "Mãe, olha! Tem chuveiro de verdade!" gritou ele do banheiro. Marta limpou os olhos rapidamente e olhou para Tiago. "Obrigada", foi tudo o que ela conseguiu dizer. Tiago balançou a cabeça. "Obrigado sou eu." Nos dias seguintes, eles começaram a montar a vida ali. Tiago comprou 3 colchões de espuma, pratos, panelas, copos, talheres, tudo básico, mas funcional. Marta conseguiu um trabalho numa lavanderia 2 quadras dali, ganhando um pouco mais do que ganhava como faxineira. Gabriel foi matriculado na escola e no primeiro dia de aula ele acordou às 5 da manhã, arrumou o uniforme que Tiago tinha comprado e ficou sentado na sala esperando a hora de sair. Tiago levou ele até a porta da escola e quando Gabriel entrou, ele ficou do lado de fora olhando até o menino desaparecer no corredor. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de orgulho e medo, e precisou respirar fundo antes de ir trabalhar. As semanas foram passando e a rotina foi se ajustando. Tiago acordava cedo, preparava café, acordava Gabriel, esperava Marta sair para o trabalho, deixava o menino na escola e ia para o escritório. Ele trabalhava o dia inteiro, voltava, pegava Gabriel na saída, ajudava com a lição de casa, esperava Marta chegar, jantavam juntos e depois cada um ia para seu canto. Era uma vida simples, repetitiva, mas havia algo de reconfortante naquela previsibilidade. Tiago não tinha mais as pressões de antes, não tinha mais reuniões intermináveis, negociações estressantes, decisões que moviam milhões. Ele tinha um trabalho honesto, pessoas que dependiam dele e uma razão para acordar todo dia. Gabriel se adaptou à escola com uma facilidade impressionante. Ele era curioso, perguntava tudo, anotava tudo e rapidamente se tornou um dos melhores alunos da turma. As professoras elogiavam ele nas reuniões e Marta ia a cada uma delas com o rosto iluminado de orgulho. Tiago ia junto sempre que podia e ficava sentado ao lado dela, ouvindo os elogios como se fossem dirigidos a um filho dele. Certa vez, depois de uma reunião, a professora de matemática chamou Tiago de lado e perguntou se ele era o pai de Gabriel. Ele hesitou sem saber o que responder, mas então disse a verdade. "Não, eu sou apenas alguém que está tentando ajudar." A professora sorriu. "Pois você está fazendo um ótimo trabalho." Os meses foram passando e Tiago começou a se destacar no trabalho. Ele conhecia o negócio melhor do que qualquer um ali, tinha anos de experiência e mesmo em funções básicas conseguia identificar problemas e sugerir soluções.
Adriano começou a notar e depois de 4 meses chamou ele para uma conversa. Tiago, eu sei que você está aqui como assistente, mas seria burrice da minha parte não usar o que você sabe. Eu quero te promover para coordenador da área administrativa. Vai ser mais responsabilidade, mais trabalho, mas também mais salário. Você aceita? Tiago sentiu um misto de alívio e realização. Aceito. Adriano estendeu a mão. Bem-vindo de volta. Com o aumento no salário, Tiago conseguiu comprar um sofá de verdade para a sala, uma televisão pequena e uma mesa de jantar com 4 cadeiras. O apartamento começou a parecer um lar de verdade. Marta também tinha conseguido uma promoção na lavanderia e agora era supervisora, ganhando quase o dobro. Os dois se revezavam nas tarefas da casa, nas compras, na atenção para Gabriel. Havia uma harmonia ali, uma parceria silenciosa, mas sólida. Tiago percebia que estava passando cada vez mais tempo em casa, que estava gostando de voltar depois do trabalho, que estava sorrindo mais. Ele ainda pensava nela, na mulher que tinha perdido, mas agora conseguia lembrar das coisas boas sem ser destruído pela culpa. Uma noite, depois que Gabriel foi dormir, Tiago e Marta ficaram na sala conversando. Ele contou para ela sobre como tinha sido a vida antes, sobre a empresa, sobre os negócios, sobre como tinha conhecido a esposa numa festa de formatura e tinha se apaixonado na mesma noite. Marta ouviu tudo em silêncio e quando ele terminou, ela contou a história dela. Como tinha conhecido o pai de Gabriel numa festa de rua, como tinha engravidado aos 19 anos, como ele tinha prometido ficar, mas tinha ido embora quando o menino tinha 3 anos. Como ela tinha lutado sozinha desde então, trabalhando em qualquer coisa que aparecesse, dormindo pouco, comendo menos, mas sempre fazendo questão de que Gabriel tivesse o que comer. Eu nunca quis que ele crescesse achando que a vida dele tinha que ser igual à minha, disse ela a voz baixa. Eu sempre soube que ele podia ser mais. Tiago olhou para ela com uma admiração que ele não conseguia esconder. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Marta deu um sorriso cansado. A gente faz o que precisa fazer. Eles ficaram em silêncio por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos, até que Marta falou de novo, a voz hesitante. Você ainda se sente culpado? Tiago pensou antes de responder. Sim. Mas não do mesmo jeito. Antes eu sentia culpa por estar vivo. Agora eu sinto culpa por estar bem. É diferente. Marta assentiu entendendo. Ela ia querer que você fosse feliz. Tiago sentiu os olhos arderem e desviou o olhar. Eu sei, mas saber não torna mais fácil. Os meses continuaram passando e o final do ano foi chegando. Gabriel estava no topo da turma. Marta tinha virado gerente da lavanderia e Tiago tinha sido promovido de novo, dessa vez para gerente regional. Ele estava ganhando bem, tinha uma equipe pequena, mas competente, e estava redescobrindo o prazer de trabalhar com algo que fazia sentido. No Natal, ele comprou presentes para os dois. Para Gabriel, uma bicicleta que o menino tinha pedido há meses. Para Marta, um conjunto de panelas novas que ela tinha comentado que precisava. Quando eles abriram na manhã de Natal, os dois ficaram em silêncio, olhando para os presentes como se não acreditassem que eram reais. Gabriel abraçou Tiago com tanta força que quase o derrubou, e Marta ficou parada segurando as panelas com os olhos brilhando. Tiago também ganhou presentes. Gabriel tinha feito um desenho dele, Marta e Tiago juntos na frente do prédio onde eles moravam, com um sol enorme no céu e pássaros voando. Marta tinha comprado uma camisa social azul que ela sabia que ele ia precisar para as reuniões. Tiago olhou para os dois presentes e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ele sentiu que tinha uma família de novo. Não era a mesma de antes, não substituía o que ele tinha perdido, mas era real, era presente e era dele. Naquela noite, depois do jantar, os três ficaram na sala assistindo um filme na televisão
E Tiago olhou para os lados, vendo Gabriel concentrado na tela e Marta com um sorriso tranquilo no rosto, e pensou que talvez a vida tivesse dado a ele uma segunda chance. O ano novo chegou e trouxe mudanças. Adriano chamou Tiago para uma reunião particular e foi direto ao ponto. Tiago, eu tô pensando em me aposentar. Tô cansado, quero viajar, aproveitar enquanto posso. E eu tô pensando em te oferecer minha parte da empresa. Não de graça, óbvio, mas a gente pode fazer um acordo de pagamento ao longo dos anos. Você construiu isso comigo, e eu acho justo que você tenha a chance de voltar para onde sempre deveria estar. Tiago ficou sem palavras. Ele olhou para Adriano, tentando entender se aquilo era sério. Você tá falando sério? Adriano sorriu. Completamente. Pensa com calma e me dá uma resposta na semana que vem. Tiago voltou para casa com a cabeça rodando. Ele contou tudo para Marta naquela noite e ela ouviu com atenção, sem interromper. Quando ele terminou, ela perguntou o que ele queria fazer. Tiago suspirou fundo. Eu não sei. Uma parte de mim quer aceitar, quer voltar para aquilo que eu sempre fiz, mas outra parte tem medo. Medo de voltar a ser quem eu era. Medo de perder o que eu tenho agora. Marta ficou em silêncio por um tempo, pensando. Você não vai voltar a ser quem você era. Você não é mais aquela pessoa. Você passou por coisas que mudaram você. Se você aceitar, você vai fazer diferente. Você já sabe o preço de esquecer o que realmente importa. Tiago olhou para ela e sentiu uma gratidão profunda. Você sempre sabe o que dizer. Marta sorriu. Eu só falo o que eu vejo. Na semana seguinte, Tiago voltou para Adriano e aceitou a proposta. Eles assinaram o contrato, acertaram os detalhes e em menos de um mês, Tiago estava de volta ao comando. Mas ele fez questão de implementar mudanças. Ele reduziu a carga horária dos funcionários, aumentou os salários, criou um programa de bolsas de estudo para filhos de colaboradores e estabeleceu uma política rígida de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As pessoas estranharam no começo, mas logo perceberam que a empresa estava funcionando melhor, que todos estavam mais motivados e que os resultados tinham melhorado. Tiago trabalhava duro, mas sempre saía no horário, sempre pegava Gabriel na escola quando podia, sempre jantava em casa. Gabriel estava crescendo rápido. Ele tinha completado 10 anos, estava mais alto, mais esperto, mais confiante. Ele falava sobre querer ser engenheiro com uma convicção que impressionava, e Tiago fazia questão de alimentar aquele sonho. Ele levava o menino para visitar obras, para ver pontes sendo construídas, para conversar com engenheiros de verdade. Gabriel absorvia tudo com os olhos brilhando, fazendo perguntas sem parar, e Tiago sentia o peito inchar de orgulho. Certa vez, voltando de uma dessas visitas, Gabriel olhou para Tiago e perguntou algo que pegou ele de surpresa. Você gosta da minha mãe? Tiago quase perdeu o controle do carro. O quê? Por que você está perguntando isso? Gabriel deu de ombros. Porque vocês vivem juntos, cuidam um do outro, e vocês sempre ficam conversando quando eu vou dormir. Tiago não sabia o que responder. Ele tinha pensado nisso várias vezes, mas sempre empurrava o pensamento para longe. Ele ainda se sentia casado, ainda usava a aliança, ainda carregava a memória dela como se fosse algo sagrado. Mas ao mesmo tempo, ele tinha que admitir que gostava da companhia de Marta, que se sentia bem perto dela, que esperava ansioso pelos momentos em que os dois ficavam sozinhos conversando. É complicado. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Gabriel olhou para ele com uma seriedade que não combinava com a idade. Não parece complicado, parece simples. Vocês são felizes juntos. Tiago ficou em silêncio o resto do caminho, pensando naquelas palavras. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Tiago ficou na sala esperando Marta voltar do banho. Quando ela sentou no sofá ao lado dele, ele respirou fundo e falou sem rodeios.
O Gabriel me perguntou hoje se eu gosto de você. Marta congelou, olhando para ele sem piscar. E o que você respondeu? Tiago olhou direto nos olhos dela. Eu disse que era complicado, mas a verdade é que não é. Eu gosto de você. Eu gosto muito. Eu gosto de estar perto de você, de conversar com você, de construir essa vida com você. Mas eu tenho medo. Medo de estar traindo a memória dela, medo de não estar pronto, medo de estragar tudo que a gente construiu. Marta ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos nos dele. Quando ele terminou, ela respirou fundo e falou com a voz baixa, mas firme. Eu também gosto de você. Eu acho que eu já gosto faz tempo, mas eu nunca ia dizer nada porque eu sei o que você passou, eu sei o peso que você carrega. Tiago sentiu o coração acelerar. Então, o que a gente faz? Marta deu um sorriso pequeno e triste. A gente espera, a gente deixa as coisas acontecerem no tempo delas, não tem pressa. Tiago assentiu, sentindo um misto de alívio e frustração. Eles ficaram ali sentados em silêncio, cada um processando o que tinha acabado de ser dito. Depois de alguns minutos, Marta se levantou, deu boa noite e foi para o quarto. Tiago ficou sozinho na sala, olhando para a aliança na mão esquerda, e pela primeira vez considerou tirá-la. Mas não conseguiu. Ainda não. Os meses seguintes foram estranhos. Havia uma tensão no ar. Algo não dito, mas presente em cada olhar, em cada toque acidental, em cada momento em que ficavam sozinhos. Gabriel percebia e ficava quieto, observando os dois com atenção. Tiago trabalhava mais do que nunca, tentando se distrair, e Marta fazia o mesmo. Eles mal conversavam fora do necessário, e a harmonia que tinha entre eles parecia ter dado lugar a um desconforto constante. Foi Gabriel quem, cansado daquilo tudo, resolveu intervir. Uma noite, ele chamou os dois para a sala e ficou em pé na frente deles com os braços cruzados. Vocês dois estão sendo burros. Marta e Tiago olharam para ele surpresos. Gabriel, que jeito é esse de falar? Começou Marta, mas o menino levantou a mão interrompendo. Não, deixa eu falar. Vocês dois gostam um do outro, todo mundo vê isso, menos vocês, e vocês estão deixando o medo estragar tudo. Ele olhou para Tiago. Você perdeu alguém que você amava. Eu entendo. Eu também perdi meu pai, mesmo ele nunca tendo sido um pai de verdade. Mas você não pode ficar parado para sempre só porque tem medo de seguir em frente. Ela não ia querer isso para você. Depois ele olhou para Marta. E você, mãe? Você sempre fez tudo sozinha. Sempre teve medo de depender de alguém. Mas ele não é o meu pai. Ele não vai embora. Você não precisa ter medo. Os dois ficaram em silêncio, olhando para aquele menino de 10 anos, falando como se tivesse 50. Gabriel respirou fundo. Eu só quero que vocês sejam felizes. Eu quero que a gente seja uma família de verdade. Não é errado querer isso. Marta foi a primeira a reagir. Ela se levantou, foi até Gabriel e abraçou ele com força, chorando baixinho. Tiago ficou sentado, sentindo as palavras do menino ecoando na cabeça. Ele olhou para a aliança de novo, segurou ela entre os dedos e lentamente tirou do dedo. Não era esquecer, era permitir. Ele se levantou, foi até Marta e Gabriel e abraçou os dois. Ficaram ali, os três juntos, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Quando finalmente se separaram, Tiago olhou para Marta e falou com a voz embargada. Eu tô pronto. Eu acho que eu sempre estive, só tinha medo de admitir. Marta sorriu, limpando as lágrimas e segurou a mão dele. Então a gente vai devagar, um dia de cada vez. E foi assim que começou. Não teve grande declaração, não teve momento cinematográfico. Apenas a decisão consciente de dois adultos feridos e cansados de construir algo juntos. Os dias seguintes foram cheios de primeiras vezes. A primeira vez que Tiago segurou a mão de Marta caminhando na rua.
A primeira vez que eles saíram juntos para jantar fora, só os dois. A primeira vez que ele beijou ela, na cozinha, depois de um jantar qualquer, com Gabriel já dormindo no quarto. Tudo era novo, tudo era assustador, mas tudo também era bom. Marta era diferente. Ela não cobrava, não esperava nada além do que ele podia dar. Ela tinha suas próprias cicatrizes, seus próprios medos e entendia os dele sem precisar de explicação. Gabriel via tudo com um sorriso largo e orgulhoso, como se tivesse sido responsável por juntar os dois. E, de certa forma, ele tinha sido. Ele era o elo que tinha conectado aquelas duas vidas quebradas e tinha dado a elas um motivo para se reconstruir juntas. O tempo foi passando e a vida foi tomando forma. Tiago continuou expandindo a empresa, mas sempre com os pés no chão, sempre lembrando de onde tinha vindo. Ele criou um programa social que contratava pessoas em situação de vulnerabilidade e oferecia treinamento e oportunidade. Marta largou a lavanderia e foi trabalhar com ele, gerenciando justamente esse programa, usando a experiência dela para entender e ajudar pessoas que estavam passando pelo que ela tinha passado. Gabriel cresceu e se tornou um adolescente brilhante. Ele passou no vestibular para engenharia civil com uma das melhores notas do país. E quando recebeu a notícia, correu para abraçar Tiago e Marta, gritando de alegria. Tiago olhou para aquele menino que ele tinha encontrado no lixão anos atrás e não conseguiu segurar as lágrimas. Eu sempre soube que você ia conseguir, disse ele, a voz embargada. Gabriel sorriu. Você me deu a chance. Eu só aproveitei. Tiago balançou a cabeça. Você me deu a chance primeiro. Eu que aproveitei. Os dois riram, abraçados, enquanto Marta tirava foto atrás de foto, chorando de orgulho. Alguns anos depois, Tiago e Marta se casaram. Foi uma cerimônia pequena, apenas amigos próximos e colegas de trabalho, mas foi perfeita. Gabriel foi o padrinho, emocionado, segurando as alianças com as mãos tremendo. Quando Tiago colocou a aliança no dedo de Marta, ele olhou nos olhos dela e disse baixinho, só para ela ouvir. Obrigado por me ensinar a viver de novo. Marta sorriu, os olhos brilhando. Obrigado por não desistir. Eles se beijaram sob aplausos e pela primeira vez em muitos anos, Tiago se sentiu completo. Não porque tinha esquecido o passado, mas porque tinha aprendido a carregar ele sem ser destruído por ele. Gabriel se formou em engenharia e conseguiu um emprego numa empresa grande, trabalhando em projetos de infraestrutura. Tiago foi à formatura e chorou como se fosse o pai biológico. Na festa depois da cerimônia, Gabriel fez questão de agradecer publicamente. Eu não estaria aqui se não fosse por duas pessoas. Minha mãe, que sempre acreditou em mim mesmo quando não tinha motivo nenhum para acreditar. E o Tiago, que apareceu na minha vida quando eu menos esperava e me mostrou que o mundo podia ser maior do que eu imaginava. Ele olhou direto para Tiago, que estava sentado ao lado de Marta. Você sempre diz que eu te salvei naquele dia no lixão, mas a verdade é que a gente se salvou. Eu te encontrei quando você precisava ser encontrado, e você me deu um futuro quando eu nem sabia que podia ter um. Tiago não conseguiu segurar as lágrimas. Ele levantou, foi até Gabriel e abraçou ele com força. Eu sou muito orgulhoso de você, disse ele, a voz quebrada. Gabriel apertou o abraço. Eu também sou orgulhoso de você, do homem que você se tornou depois de tudo. Eles se separaram, ambos com os olhos vermelhos, e riram do estado um do outro. Marta se juntou a eles e os três ficaram ali abraçados, enquanto as pessoas em volta aplaudiam. Aquela era a família deles. Não a que eles tinham planejado, não a que eles tinham esperado, mas a que eles tinham construído juntos, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Anos mais tarde, quando Gabriel estava construindo sua primeira ponte importante, ele chamou Tiago e Marta para ver a obra.
Os três ficaram parados olhando aquela estrutura enorme sendo erguida, e Gabriel falou com a voz cheia de emoção: "Vocês sabem por que eu quis ser engenheiro?" Marta e Tiago olharam para ele, curiosos. Gabriel continuou: "Porque eu aprendi com vocês que a gente pode construir coisas sólidas mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Vocês construíram uma família do nada. Construíram uma vida onde só tinha escombros. E eu queria fazer isso também. Queria construir coisas que durassem, que conectassem pessoas, que fizessem diferença." Ele olhou para os dois com os olhos brilhando. "Vocês são minha primeira ponte. A ponte que me tirou de onde eu estava e me levou para onde eu precisava ir. E agora eu vou passar o resto da vida construindo pontes para outras pessoas." Tiago e Marta ficaram em silêncio, processando aquelas palavras. Tiago passou o braço pelos ombros de Marta e puxou Gabriel para perto com o outro braço. Eles ficaram ali, os três juntos, olhando a ponte sendo construída sob o sol quente da tarde. Tiago pensou em tudo que tinha acontecido desde aquele dia no lixão. Pensou na dor que tinha sentido, na culpa que tinha carregado, no desespero que quase o destruiu. Pensou em como um menino de 8 anos tinha aparecido do nada e tinha dado a ele uma razão para continuar. Pensou em Marta, que tinha aberto a casa e o coração para um estranho sem pedir nada em troca. Pensou em como a vida tinha uma forma estranha de consertar coisas quebradas, desde que a gente estivesse disposto a tentar. Ele olhou para Gabriel, agora um homem feito, confiante e realizado, e sentiu uma gratidão tão profunda que doía. "Eu tenho uma coisa para te dizer", começou Tiago, a voz séria. Gabriel olhou para ele preocupado. "O que foi?" Tiago respirou fundo. "Eu nunca te falei isso direito, mas eu preciso que você saiba. Você não só me salvou naquele dia, você me deu um motivo para viver de novo. Você me ensinou que ainda havia bondade no mundo, que ainda havia esperança. E eu quero que você saiba que eu te considero meu filho, não no papel, não no sangue, mas onde realmente importa, aqui." Ele colocou a mão no peito. "Você é meu filho, e eu sou muito, muito orgulhoso de quem você se tornou." Gabriel sentiu as lágrimas descendo e não fez nada para segurar. Ele abraçou Tiago com tudo que tinha, e Marta abraçou os dois, chorando também. Eles ficaram ali, os três, enquanto operários trabalhavam na ponte ao fundo e o mundo continuava girando. E foi Gabriel quem falou por último, a voz embargada, mas firme, encerrando aquela história da única forma que fazia sentido. "A gente não escolhe de onde vem, mas a gente escolhe o que faz com o caminho que nos dão. E eu escolho agradecer todo dia por ter encontrado vocês naquele lixão. Porque vocês me mostraram que não importa onde a vida começa, importa onde a gente decide que ela vai chegar. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.